Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam Dynacon Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Mas enfim, como infelizmente não é lícito, essa fermentação toda, e aqui eu vou inverter as coisas, Giovanni, porque eu acho que faz mais sentido. Anos 80, poder computacional explodindo, especialmente ali depois que a Intel lança o 386, permitiu que o Unix, enfim, nas suas diferentes versões, basicamente explodissem fora do mundo acadêmico, fora do mundo da computação, no mundo dos negócios mesmo. Muita gente usando a Xenix, muita gente usando o 386X, que concorriam dentro desses escritórios com o OS2 em coisas como rede, multiusuário, multitarefa, compatibilidade com o MS-DOS, e aí o Unix se torna a grande arma dos 386 da Intel de deixar de lado os PDP e os VAX, que a Sun tinha que se virar lá com o que tinha na mão, e o 386 comendo solto. E por que eu inverti? Porque agora faz sentido esse texto da Computer World, que fala, abre aspas, até muito recentemente, quase ninguém associava o Unix ao processamento de dados corporativo. O sistema operacional circulou quase que exclusivamente em ambientes técnicos e acadêmicos, mas agora, quase inteiramente por conta dos esforços extenuantes da AT&T, ou seja, queimar mufa de advogado, Mas a questão de licenciamento, que as empresas entendessem como funciona, algumas pessoas estão começando a percebê-lo como uma opção viável para grandes instalações comerciais. E aí é legal, para terminar, uma coisa muito importante. Em 88, a I3E, pela primeira vez citada nesse episódio, primeira e única provavelmente, liberou a especificação POSIX, que foi prontamente implementada tanto nos sistemas BSD como no System 5. Em 83, estar em conformidade com o POSIX tornou-se exigência para quem quisesse fornecer sistemas operacionais para o governo dos Estados Unidos, e hoje, basicamente, a sua preocupação é ser compatível com a especificação POSIX e muito menos hoje a Single Unix Specifications, que alguém exige POSIX para comprar e não a System Unix Specifications. Alguém grande, inclusive. Alguém. César, você tinha falado 83, só está lembrando 93. Em 93. Estou olhando para o lado do tempo. Hoje eu puxei. Quais sistemas não Unix são compatíveis com POSIX? Vocês conseguem lembrar de cabeça? O Windows O S2 era também, não era? Era, ele foi feito para. O POSIX é uma especificação de disponibilidade de APIs, não é isso? Isso. Tanto é que na história do Linus Torvalds, ele teve acesso à especificação na universidade e decidiu implementar syscall por syscall do padrão POSIX, e ele desistiu desse negócio, compilou o Bash lá num kernel cheio de stubs e boilerplates lá, e aí ele ia implementando conforme ia quebrando. Conforme ia dando erro, ele ia implementando a syscall. Se ele fosse implementar seguindo a especificação que ele teve acesso, o trabalho estava muito chato. Foi mais ou menos essa a história, né? Hoje praticamente todo mundo é compatível em algum momento, de alguma forma, com o POSIX. O MS-DOS ele não era, né? E as primeiras o Windows até no caso do Windows, as versões que não são NT não eram. O NT. Eles implementaram a partir do NT do 3.54, que é a primeira versão do NT. Mais uma prova que a Microsoft não sabe contar. E dali que eles já implementaram a explicação do POSIX lá dentro. O POSIX também, ele tem... O POSIX, além de ser uma especificação de APIs, ele também entra em alguns detalhes importantes, como os parâmetros dos comandos da Shell. Tipo, o que um comando date tem que aceitar como parâmetro para estar de acordo com o POSIX. Então, se tu vai ver o comando date na Shell do BSD, ou o comando date do GNU, que é típico de distribuições Linux,
eles são radicalmente diferentes nos parâmetros que eles têm, mas ambos aceitam aquele conjunto que o POSIX exige que eles aceitem. O OL, que a gente estava falando antes, né, como linguagem, ele tem um monte de implementações. Agora, mesmo a do GNU, a gente pode rodar com um parâmetro especial e daí a gente fala assim, ó, quero que funcione só o que o POSIX diz que pode funcionar. E aí ele se restringe à definição que é a do POSIX, né? A gente tem muita coisa, né, Shell Bash, que varia em relação ao POSIX, mas a gente pode colocar parâmetros especiais para ela se restringir ao que o POSIX manda, para que possa daí um sistema operacional dizer assim, ó, eu tenho uma Shell compatível com o POSIX e essa minha Shell é o Bash, só que eu rodo ela com aquele parâmetro que faz ela ser compatível. Mais uma garantia de mínimo disponível, né? Que propriamente uma maneira de como você tem que rodar. Ele só pede, ó, tem que ter isso aqui. Tanto é que, se você for pegar, e aí serve de diversão para quem tiver aí, que não tiver mais o que fazer, dá uma olhada na página da Wikipedia do POSIX. Tecnicamente falando, até o DRDOS tem alguma compatibilidade com o POSIX se você rodar com o MM386/multi. Aliás, em termos de POSIX Compliant, que é compatível com o POSIX, até o Android NDK é compatível com o POSIX. Mas, assim, não é 100% compatível, né? Não é certificado, mas segue ali o padrão. Não é certificado tipo, sei lá, HPUX, AIX e outras coisas por aí. Aliás, até ZOS é compatível. O Xenix não é, né? O Xenix, ele não foi certificado. Ele nunca foi. Enfim, até coisas como, sei lá, o SX da VMware. Ser compatível e ser certificado são duas coisas diferentes também, né? Um sistema pode ser compatível sem ser certificado. Por mais estranho que isso pareça, mas... porque a certificação é um troço completamente... Né, porque tem uns burocratas lá que certificam. E deve requerer o uso de carteira. Mas isso não é um podcast sobre certificação, POSIX. Eu acho que envolve advogado e gerente de empresa, que a gente não vou falar não. Aí o sangue começa a correr, que a gente começa a falar das guerras do Unix, das Unix Wars. No final da década de 80, início das décadas de 90, ocorreu várias batalhas na justiça, que o pessoal lembra como as Unix Wars, né? Diversos fornecedores em busca da definição de uma padronização. Então, não custa nada lembrar, no meio da década de 80, você já tinha as duas ramificações do Unix. Você já tinha o System 5 da AT&T, nós comentamos ainda há pouco, e já tinha o BSD. Estava vindo lá pela Universidade de Berkeley, começou por lá, tudo veio como raiz o System 7, vem dali. Além de uma terceira via meio ali equilibrando coisa que era baseado no System 3, que era o Xenix. Mas isso aí ninguém dava muita bola, né? Então, como começou a coisa aí? Primeiro, vamos definir esse negócio. Como é que a gente vai fazer? Bem, um grupo de fornecedores, no ano de 1984, criou uma organização, criou a Exopen. A ideia é vamos fazer um padrão para sistemas abertos, e o Unix vai ser a base desse sistema, e vamos fazer assim, vai ficar legal, bonitinho, show de bola, e vamos embora. E aí, como é que o que aconteceu? A AT&T olhou e disse, quero saber disso não, tô fora. Vou fazer, então, tem o Exopen, vou fazer o meu. Ela soltou o System 5, Interface Definition, um documento, o SVID, que foi em 1985, e passou a requerer conformidade. Quer usar o novo System 5? Tem que obedecer esse documento aqui. Tem que especificar exatamente como tá aqui. Tem que estar amarradinho. Aí ela pegou a SCO e pegou a SAM e falou, vamos tesouros, não se juntem com essa gentalha. Gentalha! Pois é, em 88 ela pegou, chamou a SCO, famigerada, vamos tentar juntar o Xenix, que era da SCO, junto com o System 5, e aí criar o System V386, System 5 386. E aí depois, junto com a SAM, falaram assim, vamos chamar aqui, vamos fazer o System 5 Release 4, que aí é o que a gente conhece como a abreviação SVR4. Parece o nome de SUV isso. Parece o nome de SUV. E daí vem a origem do sistema que sucedeu o SAM-OS, que é o Solaris. Carinhosamente, os Lolaris. Só uma curiosidade, o SAN-OS 4, ele é BSD, então quando a SAM lança o SAN-OS 5, que é a base para o Solaris, ela literalmente ela cortou o cordão umbilical, cortou as amarras com o Solaris antigo e passou um novo branch de desenvolvimento a partir do System 5. E vocês podem inclusive ver naquele gráfico. Eu usei nos anos 90 HPUX, que é o Unix da HP, né? Ele era mais do lado do System 5, mas ele tinha os utilitários, as interfaces do BSD também, com prefixos diferentes no nome. Então, tipo, tu rodava DF pra ver o espaço nos file systems, né? Tu via o normal do sistema operacional, que era System 5. Mas se tu quisesse ver do jeito que o Berkeley usava, né? Que o BSD usava, tu só chamava como BDF e daí tu via o outro comportamento do mesmo programa. E os programas, sim, chifópanos.
o binário, de acordo com o ArcV de 0, ele se comportava de maneira diferente. Isso. Uma nota pessoal, o primeiro sistema Unix que eu pus a mão e digitei comandos mesmo foi o System 5 386 da SCO. Foi a primeira vez que eu encostei a mão numa máquina rodando Unix e digitei cat, AD Enter, nada aconteceu. E eu falei assim, nossa, que legal, amei isso aqui. E aí, este é o ponto em que a história do Unix fica pessoal para o Oswaldo. Isso mesmo. Já era apaixonado por isso aí, a primeira vez que eu vi numa cena só, workstation lindíssima da Silicon Graphics, rodando provavelmente IRIX, renderizando alguns vídeos do Jurassic Park. Eu lembro que o Giovanni falou, só eu vou dar um relato pessoal disso aí, mas se você olhar o branch, no meio tá o branch do SunOS. Já que usa até o SunOS 4 para o Solaris está 3 colunas à direita, ou à esquerda, dependendo de como você estiver olhando, né? Pra mim, é que eu tô vendo à direita. Aí começa o Solaris ali, coisa de maluco. Eu lembro que, como eu contei pra vocês no início, eu comecei no Unix com uma máquina da Intergraph. Precisando trabalhar na Intergraph, que eu não lembro qual era o Unix que rodava nela. Mas a gente ficava doido vendo um programa lá, gerando desenho em 3D, os gráficos em 3D, as funções tridimensionais, vendo, ficava maluco vendo aquilo ali. Mas o meu primeiro contato com o Unix, que eu considero mesmo, já foi com o 386 BSD, alguns anos depois, quando eu já entrei como monitor do laboratório. E aí ali eu fui aprender sobre vida, universo e tudo mais, poder do CAT, poder do LS, essas coisas. E aprender, como eu estava contando o dia em sala de aula, como é que eu aprendi a questão de processo em background. Eu tava começando na internet, fazia o FTP, baixava o arquivo, dava Ctrl Z, BG, ia pra casa, no dia seguinte o arquivo tava na minha conta. Eu falei, uau, fantástico. Aí que eu aprendi como usar processo em background e foreground. O meu foi quando eu digitei CC, dei Enter, e ele falou que era um compilador C. Ele tinha um compilador C. Imagina, um sistema operacional que já vem com um compilador C dentro. Eu tava na época de aprender a programar em C, de qualquer jeito. Nem Turbo C, nem Microsoft C. Maravilha, tudo de graça. Caramba. De graça. Só de pensar que lá no meu tempo de laboratório, levava o Borland C pra botar em casa, levava 3 caixas de disquete, colocava pirata do Borland C pra instalar em casa. Isso foi uma das coisas que me fez encantar com o Linux, né? Mas só quando chegar no Linux na pontinha eu falo lá. Só deixar o comentário do Hitson. Nossa, Solaris era lento demais. Nossa, era mesmo. O apelido era Slowlaris, né? Era o Slowlaris. Aí, tinha o HSUX também, que é o da HP, e tinha o X da IBM. Tinha uma piada, eu usei um AIX e Linux. Exatamente o que eu tava me lembrando. Eu usei um pouquinho na pós, o AIX, uma estação do AIX. Mas eu só usava ela pra telnet, pra colocar na máquina da Sun os Solaris pra compilar o código. Só usava ela de terminal. A decisão de fazer esse fork e abandonar completamente do SunOS e do Solaris, fazer essa mudança, esse cavalo de pau, a imprensa especializada bateu palminha, os consumidores acharam legal, mas tem fornecedores que ficaram preocupados, que eram assim, pô, peraí, isso vai dar rolo, que a Sun vai ser privilegiada no meio dessa história. Então, aí criaram mais uma fundação, criaram a Open Software Foundation, OSF. E aliás, por alguns fornecedores, né, já estão falando de Apollo Computer, o Grupo Bull francês, a DEC, a HP, a IBM, a Nixdorf alemã, a Siemens, a GE alemã também, e posteriormente entraram na patota Philips, Hitachi, e depois esse grupo chegou a ter 100 membros. Tipo, só aquelas empresas que não contam em nada na área de tecnologia. Vai lembrar que a Apollo tava morrendo na época, né? A Apollo com o seu sistema operacional já tava indo pro buraco na época. Foi comprada pela HP, né? Tinha algumas empresas europeias que, no caso, como a Bull francesa, a Nixdorf e a Siemens alemã, a Philips holandesa, no Japão a Hitachi, que não apitavam tanto assim no mercado, né? O pauteiro deixou na pauta, ninguém importante na fila do pão. Aí tamo lá, né? Já estamos com a Xopen, estamos a OSF, e aí, em resposta ao OSF, aí junta a AT&T com a Sun e uma meia dúzia das empresas, meia dúzia de 10 centavos aí, ela criou a Unix International. Pô, já tinha a Xopen, já tinha a OSF, já tinha agora a Unix International. Eu não consegui achar os membros dos Gatos Pingados. Acho que eles lutaram na torcida do América e vambora. Isso aí é igual aquela tira do XKCD, tem 26 padrões, vamos criar um padrão para padronizar todos os padrões e ter só um. Resultado, agora tem 27 padrões. Exatamente. Então aí já estamos aí, ó, com Xopen, OSF e a Unix International. Nesse ponto a gente começou a lançar o técnico jurídico, aí já passou para os advogados. E aí já começou a queda de braço também no departamento de vendas, lá entre a OSF e a Unix International, né? Com o Xopen no meio do caminho, tentando fazer o deixa disso, né? Fazer o deixa disso na pancadaria, tá menos solto, tentando se equilibrar aí. E aí nós temos aí a primeira menção
implementação na nossa porta do Motif, que é a especificação para interface gráfica. É linda. Foi uma derrota. Até hoje é linda. A interface gráfica mais bonita que eu já usei, assim, é lindo. Não tô sendo sarcástico, não, é verdade mesmo, eu acho lindo. Não, o CDE é o ambiente operacional mais sexy que existe. É, muito legal, cara. Pra gente que gostava de coisas 3D, aquele visual da Rede Globo Vênus platinada lá e tal, essa interface aí era do meu número. Desculpa aí. E assim, sim, tá ótimo. E o Motif, ele foi criado pela OSF e foi adotado. Com isso, aí a UI, né, perdeu, porque elas tinham criado o OpenLook, que era criado pela AT&T e pela Sun, mas eu lembro de ter usando o Motif em instalação em máquina da Sun. Sim, era padrão. Eu lembro do OpenLook, mas não cheguei a botar a mão em máquina do OpenLook, não me lembro. E aí, ou seja, ganhou o Motif, feito pela OSF, o OpenLook perdeu. No mundo do DOS, tinha um sisteminha chamado DeskView X, que era feita pela Quarterdeck, se não me engano, que fazia o XML. Ele tinha um visual Motif-like, assim, as janelinhas e tal. Você chamava ele de dentro do DOS lá, ele carregava essa interface, tinha multitarefa. Eu lembro dele, lembro. O QM366, o QM366 era só um utilitário para viabilizar o uso de memória do DeskView, mas ele acabou virando produto só. É, mesmo. Temos fanboyismo aí, temos clubismo aí. Fã do CDE, ó. É porque aquela coisa, né? O CDE foi o padrão do mundo Unix até a virada do século XXI. Sim. E ainda inspirou o nome do KDE, né? E inspirou o visual do XFCE. Nós já estamos entrando aí nessa queda de braço máximo, 1993, porque aí o pessoal decidiu, chega, a gente tá tomando na cabeça, estamos perdendo, tá briga chata, vamos parar esse negócio, vamos sentar e vamos conversar, vamos parar de brigar. Juntou o pessoal da UI, juntou o pessoal da OSF, vamos juntar e vamos fazer a Common Open Software Environment, a COSE. E aí a AT&T, cansado desse negócio, talvez com medo de mais o processo viesse no horizonte. Mais uma vez, a gente falando, vocês aqui de novo? De novo, não aguento mais vocês verem vocês aqui. Tem mais o que fazer, não? Ela vendeu os direitos do Unix pra Novell, que aí a Novell, no mês de julho, e 3 meses depois, em outubro de 1993, ela passou a marca Unix para Xopen, colocou lá na Xopen. E o Rich, fazendo uma alusão provavelmente à história da venda da primogenitura de Jacó e Esaú, tá na Bíblia, disse que a AT&T vendeu o Unix por um prato de lentilhas. Nesse ano foi a minha introdução. Eu fui trabalhar com uma estação da Digital. O nome do Unix era Ultrix e era um Unix com cara de BSD, com bastante cara de BSD. O Ultrix era da Digital, né? Ou não? Sim, era da Digital. Era da Digital. Nessa época eu tava começando, que no laboratório tinha um 386 BSD, a gente tava com umas máquinas e começando a acessar a Telnet. Foi a primeira vez que comecei a... E aí eu realmente comecei a ter acesso, comecei a usar Unix, e aí eu comecei a ter acesso à internet no computador da faculdade. E aí eu tive meu primeiro e-mail, pinheiro@lyric.labma.frj.br, e usava o Se eu te mandar um e-mail pra lá, tu recebe ainda, tu responde? Infelizmente não. Infelizmente não. Talvez um outro Pinheiro. Nem sei se a Lyric ainda existe, mas eu não lembro o IP dela, 164-3810, cara, eu vou pingar agora. Em 94, Momentos de tensão. 164-3810. Acabei de pingar, não dá, cara. Ele não está mais entre nós. No, God! No, God, please, no! 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 tô fazendo animal já. Boa, é que as máquinas do laboratório eram todos estilos de música. Aí é o servidor era Lyric. Olha aquela velha brincadeira de botar nome de máquina. Assim como eu coloquei nos servidores da escola, quando estavam todos os servidores Linux, eu olhei, tinha uns servidores, eu falei, eu pensei bem, eu olhei servidores, 5 servidores, os gatos da turma do manda-chuva. Então a gente tinha lá chuchu, espeto, gene, bacana e batatinha. O desktop era o manda-chuva e a máquina da coordenação de informática, o guarda-belo. Guarda-belo. Até hoje, responde no DNS. Se aluno mandar um PIC guarda-belo, a máquina responde. Eles só não vão entender. Na PUC era Orixá, Oxumaré, Xangô, Xalá. Sim, no NCE da UFRJ era praias do Rio de Janeiro. Era Barra, Copacabana, Ipanema. Mas eu acho que eles tinham Rocinha também. Eu acho que tinha. Na Copa Mecânica, eles tinham 7 textos, eram os 7 anões. Mas, gente, isso aqui não é um podcast sobre o nome de servidor. Vamos seguir adiante aí. É legal falar do servidor, mas tá bom, vamos tocar. Então, daí a gente falou da COSE, né? E aí, no ano seguinte, 94, a Unix International juntou com a OSF e se tornou uma coisa só. E aí, a chamada OSF. A OSF. 2 anos depois, em 96, a Xopen se juntou à nova OSF, a OSFB, né? OSF Aposta. E aí, finalmente criaram o The Open. E aí, acabou essa zona, né? Espero. Aí, criaram o The Open, que aí não é Open, é The Open. Você falou The Open Group, eu cliquei num link e abri a página do The Open Group. Eu tava vendo outra coisa sobre Motif aqui e você falou a palavra, abriu a página. Você tá comandando a minha máquina remotamente.
Exatamente. É o que eu tô Vai lá. falando. Sem as mãos, gente, olha só. O trabalho que a Cozy tinha feito, né, virou padrão para os Unix licenciados. Isso era a responsabilidade da Open Group, né? E a especificação Single Unix Specification fechou, é o padrão para os sistemas Unix licenciados. Olha, é a SUS. Defenda o SUS. Valeu! É verdade. Mas assim, essa briga na justiça a gente arrastou durante muito tempo. Isso inclusive impactou pro BSD, não é assunto de falar sobre o BSD hoje, né? Mas impactou pro BSD bom tempo. Essa do Unix nem tanto, mas impactou o mundo, a adoção do Unix e deu aquela janela para a Microsoft vender aquele negócio fuleiro que ela vende até hoje para as empresas, tal do Windows. Veio o MS-DOS e depois o Win. Inclusive, tem especialistas que falam que a Unix War foi o que ajudou o NT a entrar nas empresas. Eu lembro muito bem que instalaram, a gente tinha 3 estações de trabalho na universidade. Uma máquina com drive de 3,5, na época só tinha 5 barras. Aí instalaram o NT numa máquina. Aí chegaram pro administrador. E aí, o que você achou? Eu olhei, pô, tá rodando Windows na estação? Aí ele, eu instalei o NT pra ver. E aí, o que você achou? Uma bosta. Vou botar o Intergraph no arrancar essa merda e botar de volta. Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as retrobesteiras e, eventualmente, vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram, também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras fontes. Não deixe de assinar, comentar, ligar as sinições e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Ok, mas também não era nem pra vocês começarem a falar, que eu não apresentei vocês ainda. E aí a gente tem o pós-guerra, né? Que sobrou da Terra arrasada. A Cozy foi criada em 1993, a TT e a Sun seguiram seus caminhos, como a gente mostrou, inclusive, no desenho, como é que estava a situação, como é que ficou o desenho, né? A maioria dos Unix comerciais assumiram e seguiram pelo caminho do System 5. A DEC foi a última a parar de usar o nome OSF. Eu lembro, inclusive, que ela, em 95, eu lembro disso, quando ela trocou o nome do sistema dela para OSF1, que aí depois virou Digital Unix, que aí finalmente em 1998 virou True 64 Unix. E aí ninguém mais estava sabendo disso, todo mundo já estava usando código aberto, usando Linux, você estava migrando para Linux mesmo. Ela já era da Compaq, inclusive. E ninguém dava bola para arquitetura alta. Uma pena, né? Eu vou pedir licença para você, bastante até, na linha do tempo que a gente está tentando seguir aqui, para falar de um momento de uma curiosidade sobre uma intersecção entre o mundo do MS-DOS e o Unix. O MS-DOS, quando a primeira versão foi lançada, ele era um port do CP/M para x86, que o Bill Gates comprou do cara lá, o software, deu um tapa no visual, renomeou para PC-DOS e lançou juntamente com a IBM no mercado. Esse sistema, por ser baseado no CP/M, os binários, eles eram compatíveis com o formato .com, comando. E aí eles tinham um negócio no cabeçalho, toda vez que você executava o aplicativo, ele começava na posição 100 hexadecimal, o binário, porque o sistema operacional alocava esse espaço antes para colocar um negócio chamado File Control Block. Isso, PSP. E aí dentro do PSP tem o File Control Block. E aí dentro desse PSP você abre arquivos e manipula arquivos. Só que você podia fazer isso no máximo com 2 arquivos, porque eram 2 arquivos que tinham nesse PSP. E também não tinha suporte a subdiretório nesse DOS 1.0, porque ele era baseado no CP/M. Quando a Microsoft foi lançar o MS-DOS 2.0, ela já estava em contato para lançar o Xenix, já tinha licenciado Unix e tudo mais, e ela decidiu portar certas funcionalidades do Unix para dentro do MS-DOS 2.0. Foi quando o MS-DOS ganhou suporte a subdiretórios dentro dos drives e também usar a manipulação de arquivo por file handle, igual nos Unix faziam, por system call. Então, assim, foi um momento em que o MS-DOS, que era um sistema operacional baseado em CP/M, portou funcionalidades e funcionalidades do mundo do Unix. E tem até uma funcionalidade oculta nos primeiros MS-DOS 2, que você podia mudar o separador de diretório da barra invertida para a barra para frente do Unix. Legal, essa eu não sabia. Era um parâmetro não documentado do config-sys chamado switch char. Faz sentido, porque a fusão da barra versus contra a barra surge no momento em que todos os parâmetros do CP/M eram passados com barra, porque CP/M não tinha subdiretório. E a barra era usada para separar os subdiretórios nos Unix. E quando você botava switch char igual a menos para ficar igual ao do Unix, ele liberava a barra para ser usado como separador de diretório. Interessante. Mas só alguns dos primeiras versões do MS-DOS, da parte
computadores que tiveram isso. Depois eles abandonaram. O Bill Gates falou, tira isso. Tira lá. Tira antes que descubra. O pessoal não descobria as coisas, não achava rapidinho. Não, ninguém vai dar bola, ninguém vai mexer nisso. Ninguém vai bater o recorde do Demon Attack. Dia seguinte, o moleque quebrou. Dessa grossura só de DOS não documentado. Eu tenho esse livro, é um Documented DOS. Isso. Tem até as sacanagens que a Microsoft fazia, por exemplo, colocar um if na abertura do Windows 3.11 para ver se estava rodando o DR-DOS e travar. O que o Bá falou é aproximadamente a verdade, sim. O DOS, que a gente conhece até o fim da vida dele, ele é basicamente o 3.3 com algumas coisinhas a mais, mas basicamente a arquitetura dele é essa. E foi nesse momento que ficou nítida e clara a diferença do PC-DOS da IBM pro MS-DOS da Microsoft. Charles Petzold é o nome do autor do livro. Não, eu vou achar. Charles Petzold é do Code da Microsoft, de outros livros da Microsoft. Mas eu vou achar aqui o Undocumented DOS e falo depois. Mas seguindo adiante, pra gente voltar um pouquinho mais no tempo. Em 1991, né, a gente teve 2 fatos a lembrar. Na verdade, 3. A gente tá falando de a Unix System Laboratories, né, o SL, que era a parte da D&D que estava cuidando do Unix, estava junto com a Novell. Aí fizeram um Unix baseado no System 5 Release 4 para processadores 386 e 46, que aí já nele já estava implementado TCP/IP, mas também tava as coisas da Novell, que era o IPX e o SPX, que é o Unix Web. Ele era um Unix, era um System 5 com alguns utilitáriozinhos a mais para você poder fazer coisas com IPX e SPX. Não era uma integração natural. Colado com fita, né? Amarrado, colado com fita. Era uma aberração. Era tipo um samba daquela época. O próprio Linux, ele tem uma pilha IPX, não lembro agora o nome do servidor. Ele tem também. Sim, mas não tem a ver com a Novell. Cara, isso eu usei isso no Slackware em 1997. Como eu ainda estava trabalhando no CME, eu achava super importante que uma máquina Unix pudesse ser usada como servidor Novell, e isso, Andrew Schum. É isso mesmo, o Bafa lembrou aqui do autor. E na Calipso, o segundo fato teve em 91, né, a gente ia citar, 4 cidadãos que eram desenvolvedores do BS, e um deles era o Bill Joy. Don Seeley, Mike Carroll, Bill Jolitz e o Trent Hine saíram da universidade, vamos fundar a nossa própria empresa, a Berkeley Software Design, BSD, e aí vamos fazer um Unix para Intel, e aí vamos fazer um Unix completamente livre código da AD&ID. Se vocês na live, vocês vão ver em tela grande, o Giovanni tem um CD do BSDI. Nossa, onde é que foi desencavar esse treco? Eles estavam distribuindo. Aquela coisa, né? Era que nem mídia do Ubuntu, né? Não sabe, não tem interesse. Não, eu quero. Pra quê? Não vou usar, mas tá aqui na coleção, tá aqui. Vou pendurar na parede, tá? Vou nela. Em algum momento, uma galera comprou S2 Warp também. Era bastante comum a gente comprar umas coisas que não ia usar. Verdade. Verdade. E aí eles fizeram o BSDI, após a fundação da empresa, fundou, Bill Jolitz já caiu fora e foi desenvolver o 386 BSD, que foi o primeiro Unix que eu efetivamente considero como usuário que eu aprendi a usar, e é o pai. O pai, eterno, inefável. A família BSD inteira, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, o Dragonfly, Darwin, vambora, né? Manda-chuva, que é o pai que criou todo mundo. E onde a gente rodou durante muito tempo no FRJ de cima do 386 BSD, rodou um dos maiores matadores de tempo da história, um servidor de MUD baseado no Tico MUD. Assim, ele também é indiretamente ascendente do macOS, né, então? O macOS também. E você me lembra do 386 BSD também por causa do servidor de MUD que rodava na universidade e parou, e ninguém fazia porcaria nenhuma, que era só jogando MUD o dia inteiro. Não no meu laboratório, no laboratório lá da eletrônica. E aí a gente tem... O principal dessa história, né, do pessoal de Berkeley saindo para fazer um Unix que não tinha relação com eles, veio outro processo, ou mais um. Aí eles receberam uma visita daquele macaquinho, né, o Processímio, e aí em 1992 veio a AT&T através da USL, vai lá, manda o macaquinho bater um papo com a BSDI, violação de propriedade intelectual, Unix, e aí a briga ficou lá, e aí o que aconteceu? Caiu na mão de um juiz, nome ótimo, Dickinson R. D. Bevois, negou a liminar para a USL, dizendo, você não tem direito autoral provado sobre o Linux 32V, não havia aviso de copyright no código-fonte até o ano de 1982. Assim, aquele negócio de não ter licença, não tem nada assim, a AT&T não colocou copyright, AT&T 1978, não colocava mensagem de copyright confidencial, seja o que, no cabeçalho dos arquivos. Então, assim, quando o juiz pegou os arquivos, você só passou a botar em 92. Eu não posso nem comprovar que isso aqui é seu. Pois é, nem como. Em 1993, Berkeley processou a USL, a universidade processou a USL, alegando que ela falhou em dar o devido crédito quando usou o BSD no System 5. Aí foi a volta. Ela não colocou o copyright Berkeley, Regents of the University of California, no
no cabeçalho dos arquivos. Então, assim, agora foi a volta. Então, ela processou o BSD, porque tinha código do BSD no System 5. Aí, em 93, o que aconteceu? A AT&T vendeu o SL pra Novell, pra tipo, saco cheio dessa porcaria, no mês mais o saco, só dando dor de cabeça, e a Novell pegou, olhou assim, não briga, não, vamos tentar conversar, e fechou um acordo, assinou o acordo. Bota um preço aí. Bota o preço aí. Eu acho que foi por conta dessa situação que o BSD ficou parado, o desenvolvimento. Sim, a família BSD como um todo, né? Essa é a grande mágoa da comunidade BSD com o Linux por conta disso. Porque enquanto o BSD teve que parar o desenvolvimento, porque tem que justificar que o código deles não era o código da TIT, o Linux fosse desenvolvendo. Em 94 ele já estava explodindo, né? Não existe vácuo, ninguém preenche. Mas eu não posso falar isso por um BSDista, senão eu apanho. Não eu corro risco de vida. Nunca existe vácuo. Alguém sempre se preocupa. Exatamente. Chegamos a 95, a Novell pegou os direitos que ela tinha sobre o Unix e vendeu justamente para Santa Cruz Operation, para SCO. Aí não é mais aquela SCO inocente, é a SCO Tox. Essa é a SCO do B. A Universidade da Califórnia pegou o grupo de pesquisa que ela tinha em computação, o CSRG, decretou ali, ó, o BSD acabou aqui, nós não vamos continuar o desenvolvimento, só que daí, depois da questão da briga, o desenvolvimento seguiu de outra parte. Só seguiu pela comunidade, mas não seguiu mais dentro do ambiente universitário. Eles lançaram uma última versão certificada sem nenhum código da TIT e com todos os códigos daquela versão com o código fonte disponível e na licença BSD. Então, assim, eles, antes de fechar, botaram uma que, assim, essa aqui só tem código aberto e é tudo nosso. Pode seguir aí os BSD na mão do open source que quiser. Eu me lembrei quando foi o lançamento do código do Firefox. O pessoal gritando, libera o lagarto. Foi mais uma coisa, né? Libera o capeta, né? No caso que fosse o FreeBSD, libera o capeta, né? Toca o código todo e fala, tá liberado. Da Netscape, né? A Netscape libera o código fonte. Aí quando liberaram, falou assim, não, pega de volta. Eu lembro que foi mais ou menos quando saiu as primeiras versões do Mozilão lá, assim, a galera falou, não, devolve, não queremos mais não, a gente faz um do zero. Mas eu me lembrei da história da festa, que eles botaram passando a listagem do código no telão e depois no final libera o lagarto, né? Parece que aconteceu a mesma coisa com o código fonte do Star Writer, Star Office também, quando a galera abriu pra fazer o OpenOffice, as coisas, a galera só chorou, assim. Eles se arrependeram. É o problema do código fechado, né? O código fechado deixa ficar o famoso to-do 1, to-do 2, to-do 3, to-do 4. Sim. Então nós estamos aí em 95, já passamos o nosso ponto corte, chegamos em 97, quando a Apple tinha comprado a Next, e com isso tinha tido a volta do Messias deles, Steve Jobs, a Apple que estava bem mal das pernas, vocês lembram de citar a história do João Amélio, né, dizendo que a Apple era um navio que estava afundando e meu objetivo é encostar ele na praia para salvar o maior número de pessoas possível. Eles pegaram a Next, não foi por causa do Nextcube, não foi por causa do Nextcube, foi por causa do Nextstep, o sistema operacional baseado em BSD, que eles tinham para ser o sistema operacional dos seus computadores. Pensaram em pegar o BIOS da ABI, que era a fundação. A ABI foi fundada pelo Jean-Louis Gasset. Que era ex-Apple. Ex-Apple, né? Aliás, em evento da VCF, recentemente, fizeram uma exposição de 50 anos, tinha uma B-Box lá, botaram uma B-Box na máquina, né, dando BIOS. Outro que eles cogitaram foi o Solaris, pegar os Lolaris, navegando. O Nextstep rodava nas estações da Next, mas já tinha porte para Intel T2 bits, para rodar em Spark, para rodar no XP RISC, que era da HP, se você não HP. A base dele era BSD e também base no Mac que a gente não citou até agora, que é impressionante, que é aquele sistema operacional microkernel de pesquisa desenvolvido na Universidade de Carnegie Mellon. 86, eu acho. Quando a Apple estava mal das pernas e adquiriu a Next, na verdade foi um abraço também para a Next, porque a Next também não estava bem das pernas. Tinha o Steve Jobs com muito dinheiro lá dentro, mas você sabe que milionário não gasta dinheiro dele para fazer uma empresa dar certo. Também já estava meio que largando aquele osso lá, já tinham desistido de lançar novos hardwares e por isso os ports do Nextstep já tinham sido feitos para outras plataformas, porque o objetivo deles era licenciar, inclusive para um possível cliente que seria a Apple. Inclusive o Jobs nessa época estava mais preocupado com a Pixar, né? Ele estava mais na Pixar e inclusive a aquisição da Pixar foi também por causa desse problema, que a Pixar é a única empresa que comprava o equipamento da Next, usava o equipamento da Next. E o software da Pixar, que era o Renderman, ele rodava na plataforma Next. Se essa empresa, a Pixar seria vendida porque o dono lá, o cara do Star Wars lá, o George Lucas estava precisando pagar umas contas com a ex-esposa dele lá, no divórcio, e ele estava vendendo tudo, inclusive a Pixar, que era uma empresa de software, não uma empresa de animação.
animação. Aí o Steve Jobs comprou essa empresa para que ela não fosse fechada, entendeu? Então a história da Pixar era em termos de software, não tanto de animação ou produção. Eu lembro que a Next parou de vender hardware um bom tempo, depois era só o Next Step. Isso. Realmente, eu lembro disso. Era só Next Step que ela tava despachando. E uma outra curiosidade, assim, primeiro, a Apple contratou o Steve Jobs. Segundo, o Steve Jobs escolheu aonde eu vou comprar o seu profissional novo. Olha, tem essa minha empresa aqui. Ele comprou a própria empresa dele. Isso. Porque ele também sabia que lá já não estava dando mais dinheiro. Foi um abraço de dois. Mais um abraço dos afogados, né? Isso. E tem uma curiosidade que ele recebeu, tanto que conta, né? Tu está no Fire Valley, que o que ele recebeu de ações da Apple em relação à compra da Next, ele já pegou e vendeu. Ele nem ficou com aquilo. Não tá valendo nada na época. E uma coisa interessante, que não é só o kernel, né? Eles tinham também a parte de interface gráfica, janelas e tal. O projeto GNU tentou lançar um projeto chamado GNU Step para emular essa interface dessa workstation. E aí os caras do projeto GNU às vezes entram em embates tão grandes que fazem com que eles não consigam lançar sequer um kernel, né? Então imagina um ambiente gráfico completo. Começou a ter muita treta lá. Um dos caras trabalhava no projeto GNU Step brasileiro, que chama Alfredo Kojima. Aí o Alfredo Kojima saiu do projeto e lançou um gerenciador de janelas dele, que era o Window Maker, que era baseado visualmente no Next Step. E que depois foi colocado de volta no projeto GNU Step. Isso. Mundinho pequeno e mal frequentado, né? A gente organizou um evento, eu, o Giovanni e o César participamos de um evento 2000, que o Kojima veio falar aqui no Rio. A gente trouxe ele. E o Kojima perguntou, por que o Window Maker? Ele sabe que eu jogava um MUD, que tinha um cara que jogava que era o Window Maker. Aí eu falei, porra, tu jogava esse MUD também? Tu lembra? Cara, era um MUD que tinha no servidor na Unicamp. Eu falei, pô, eu jogava esse MUD também. O Arrastão da Baixada Fluminense era o nome do MUD. E o cara era o Window Maker, era o cara que fez. Conheci o MUD, que a gente tinha no FRJ. Aí ele criou o dele e foi lá. Eu jogava lá, achei um barato. Eu botei um N, ficou Window Maker. Tá merda, de pequeno e mal frequentado mesmo. E assim, o interessante é que o projeto aqui no Step, ele era desenvolvido em Objective-C. Precisaram implementar um front-end de Objective-C no GCC. E aí, o Kojima detestava Objective-C. Então, quando ele foi fazer o Window Maker, ele começou em C. Aliás, o Bruno tá dizendo que o Window Maker voltou a ser mantido recentemente. Eu usei o Window Maker durante um bom tempo no meu Linux. E o Bafa também usou. Ele também colocou aqui, ele usou lá no Red Hat, lá atrás do 2.0, que ele usou o Window Maker. Quando eu me mudei pra Curitiba pra trabalhar na Conectiva, eu não ia dar um salário muito bom, assim, né? Os salários eram baixos. E aí eu tive que achar um apartamento pra alugar aqui e precisei achar alguém pra dividir, rachar o aluguel comigo. E apareceu o Kojima. Eu dividi o apartamento com o Kojima aqui em Curitiba por um ano. Ele é amigo da família. Mais uma vez, um mundo pequeno e mal frequentado. Só existem 500 pessoas no mundo, o resto é perturbação da Matrix. A gente podia fazer a gente podia fazer um Causos da Conectiva, se algum dia você quiser. Olha, cara, se for Causos da Conectiva, pode... Olha, porque é bastante, tem bastante. A gente vai ter mais convidado do que outra coisa. A gente vai ter que chamar o Rafael Riggs, vai ter que chamar o Fábio Schmidlin, alguém vai ter que tirar o Antônio Uti do Limbo que tá... chamar essa quadrilha toda. Ferrou, cara. A gente vai ser um episódio de 15 horas. Então vai ser um barato de fazer. E o Augusto, apesar de não ter trabalhado na Conectiva, ele é amigo e jornalista dessa turma toda. Então ele também sabe vários casos. Eu trabalhei pra Conectiva, assim, não trabalhou? Fui funcionário, né? Mas eu tinha um contrato com a revista do Linux. Isso sim. Você não trabalhou, quando você não trabalhou lá dentro do escritório. Não fui nunca funcionário, mas estava sempre próximo. Sempre teve por dentro das fofocas lá também. Inclusive, o Bruno falou, eu também, cara, eu comecei, na verdade, um dia eu conto essa história, mas assim, eu tive um problema com os Lecros, o Giovanni me passou, o HD morreu, eu digo que a coisa dos Lecros, mas depois eu fui pro Conectiva. Não, primeiro nós estávamos no Red Hat 2, ele não funcionou. Estava no Red Hat 2 via X, inclusive. Fomos
testar o instalador, que depois a Red Hat arrancou daquilo ali e nunca mais falou que ele existiu, porque não funcionava. E a gente botou o Slackware, o HD queimou, aí eu ficava zoando dizendo que foi o Slackware que queimou o HD, mas eu só num outro ano, em 98, que aí eu comecei com o Conectiva 2. Eu tenho toda uma história do Conectiva 2, eu ganhei a caixa dos meus pais, eu tenho a caixa até hoje aqui. Mas a gente pode falar isso quando a gente começar a falar de Linux. Exatamente. E só para fechar esse papo do OpenStep, do GNU-Step, tem um projeto que está parado tanto quanto o GNU-Step em si, né, que é o Etoile, que é um ambiente operacional para o GNU-Step que quase imita o macOS 10. Que inclusive fica muito bonito. E agora vamos voltar à pauta, porque tem aquela outra coisa que a gente não comentou que aconteceu em 91. Pois é, falando de 1991, né, tem aquelas famosas histórias de um sujeitinho, né, um finlandês que era usuário inicialmente de Sinclair QL, que um tal de Linus Torvalds, estudante de pós no mestrado, né? Ele levou ano ainda. Assim, o mestrado dele durou mais do que o meu. O meu levou 4 anos, o dele levou 6 ou 7. Quando eu vi isso, eu fiquei feliz. Eu falei, puta, que bom. Ele publicou do Dancer pelo tempo que homens eram homens e fazia seus próprios drivers dispositivos, e ele anunciou e começou o desenvolvimento do Linux, uma coisa que a gente não vai entrar em detalhes, a gente falar isso dentro do nosso intervalo do ponto de corte, a gente vai falar isso num episódio no futuro. Ele começou a implementar o Linux com base no Minix, projeto lá do Titi, o Tannenbaum, começou a usar a ferramenta do GNU e coisa foi, deu no que deu. Nós aqui, estamos nós aqui. Mas aí não vamos falar de Linux, vamos falar dos anos 2000, né? Isso. O que aconteceu lá. Essa situação a gente lembra, essa a gente viveu. 2000, a SCO vendeu os direitos do Linux. Os direitos do Linux eu te contava, vai passando de mão em mão, né? Que é os direitos do AMI, né? É sabonete e banheiro coletivo. É passando de mão em mão. É corrimão de quartel. Aí passou pra Caldeira Systems, que mudou de nome pra The SCO Group. E aí começou. Já é SCOC. A anterior era BSAC já. Essa é a tal do mal. Essa é. E aí foi o estouro das .com, né? No início dos anos 2000, que aí começou o pessoal a consolidar os Unix, e aí começou a pipocar um monte, e do que tinha surgido nos anos 80, o que tava consolidando? Tava, digamos assim, ficando. Solaris, HPUX, AIX, tava ficando. A Silicon já tava indo buraco também, então ela largou o Unix de mão. Ela em 2000 anunciou que usaria Linux e o Windows National Rádio dela, e tocou o Unix até 2006, só como legado, tipo, enquanto fosse obrigada a dar suporte. Veja se vocês acham algum sentido nisso que eu vou falar. Essa época dos anos 2000 me parece o fim da era das workstations, porque os personal computers começaram a ter poder o suficiente para atender as necessidades de estações de trabalhos mais poderosas. Então me parece que nenhum desses grandes players do mundo Unix estava preparado para esse mundo dos personal computers substituindo o mercado deles. E eles foram todos pegos de calça curta. E quando eles começaram a perder muito dinheiro, eles começaram a tentar ganhar dinheiro na justiça, ao invés de fazendo só. Faz sentido isso? Sim, faz porque as estações de trabalho, cara, demais não compensa. Eu lembro que eu tava na pós, eu tava começando a mexer no Linux, tava alguma coisa de programação paralela. Tinha uma máquina de 48 núcleos no laboratório de adaptação científica, eu tava começando a mexer com isso. Aí tava a ver coisa com Linux, aí eu virei pra um professor, falei, que ele é esposo de uma professora minha. Aí eu virei e falei, professor, esse negócio de Linux aí vai longe, hein? Não, mas não sei o que é pra trabalhar, professor. Porque eu tinha um cara que tava fazendo, o primeiro cara que defendeu tese no programa que tava inserido, o programa era muito novo na UF. Ele fez uma gambiarra para enfiar uma biblioteca de passagem de mensagem, o MPI, dentro do Linux. Na época não tinha. Hoje tem o MPI, beleza. Hoje em dia é com o pé nas costas. Mas eu lembro que eu falei pro professor, esse cara, isso aí vai longe. Eu falei, não tem custo, isso aqui. Não, será que eu não sei? Ele tinha uma estação da IBM na mesa dele. Provavelmente ele já se aposentou, mas a vontade que eu tenho de encontrar com ele é o professor Elson. Bom, cadê aquela estação? Foi embora, né? Deve estar um PC lá na mesa dele. Se ele não estiver lá, né? Aqui não, deve ser aposentado. Uma coisa triste do fim da era das workstations é que elas eram muito bonitas, né? Você pega o gabinete da Silicon Graphics, eles caprichavam, eram as Spark, eram todos pesados. Muito. Era pra ver todo mundo de mudar. Eu tive uma Indigo aqui em casa. Uma Indigo era verdinha, Indigo 2. Cara, na boa, se eu botar na balança, ela devia pesar uns 30, 40 quilos. Eu desisti. Eu falei, não, vou tentar fazer, mexer. Eu dei essa máquina pro Sandro. Ele falou, não, leva. Eu ganhei a máquina, não, leva. Ele foi pegar. Porra, mas é pesada mesmo, não é pior do que você pensava. Vai embora. Tira isso daqui de casa. Tava com medo de quebrar o piso com ela. Muito pesada, socorro, mas eram lindas. Tava vendo os vídeos da VCF agora. Um cara fez uma exposição de Silicon, mostrando a Indy,
Índia, a última, né, que saiu a O2, lindas, nossa, eu já tive vontade uma época de comprar um gabinete de uma Índia e adaptar um PC dentro. Não, até as Suns que seguiam o visual mais discreto, cara, também eram bonitas. Agora basta ver o teclado que estão na moda hoje, né? Pegando a estética daquela época, né? E inclusive todos eles são pesados iguais os teclados daquela época. Que aproveita não levar também. Eu não posso falar muito não, porque deixa eu mostrar pra vocês o meu teclado, né? É que eu tenho um Model M. Meu teclado de uso normal é o Model M da IBM, orgulhosamente fabricado em 1993. Ou 1994, né? Eu falo pros alunos sempre que meu teclado tem dupla função. Ele tem a função de teclado e de martelo pra bater prego na parede. Certo. Mas seguindo com o roteiro do ano 2000, né? Em 2013 a SL Group ela começou a fazer um monte de ações judiciais contra usuários e distribuição de Linux. Literalmente saiu processando todo mundo. Teve um processo contra a IBM, dizendo que a IBM tinha doado o código para o Linux que pertencia a ela. A Novell processou a SO, alegando que quem tinha o direito do Unix era ela. E, né, César, depois de um monte de ganho e vende e perde de sequência de decisões para ambos os lados, né? Em 2010, o júri decidiu quase com unanimidade que a Novell e não a SO, que era dona do Unix, e a tal da ação da IBM, a SO ela retirou do tribunal em 2016. Se eu não estou enganado, ela retirou e teve que pagar as custas do processo. Inclusive, é mais uma fatura para a lista de coisa da falência para ela pagar durante a falência. E, cara, esse teclado foi o que você comprou na Brickback há 50 milhões de anos? O teclado que eu comprei na Brickback por R$10 há uns anos atrás, ele tá guardado, porque ele deu um problema, esse teclado, e ele tá com umas teclas falhando. Esse teclado aqui foi o que substituiu ele tá guardado. Eu tenho 3. Tá. Esse da Brickback tá guardado porque eu não quero consertar ele, porque ele é ABNT. Esse aqui é como se fosse comprado um cara nos Estados Unidos, vendendo pro eBay, e o cara me vendeu muito barato esse teclado. Eu falei, o cara, vai pagar imposto, dane-se, eu pago. Manda esse teclado pra cá. Na época que esse teclado foi comprado, a Brickback, que era literalmente um depósito de venda de máquina de equipamento usado, ela tinha uma parede de caixas desses teclados. Não se esquecendo onde é que ficava, né? Na entrada do Complexo da Maré. Na Vida Brasil e no acesso. Pois é. Tinha uma Silicon lá vendo uns anos atrás. Tinham várias máquinas assim. O que mais aconteceu lá pelos anos 2000? Em 2005, a Sun liberou o Solaris em código aberto, chamou o projeto de Open Solaris, mas aí aconteceu que a Sun foi comprada pela Oracle e a Oracle ela só queria o Java e matou todo o resto da Sun em 2010. E o Tony Stark cancelou o projeto. Porque é uma pena, tinha muita coisa boa da Sun, muita coisa legal. ZFS, BTRFS, o BTR é da Oracle. E aí eles resolveram investir na única que não era tão legal. Pois é. Mas era o que fazia sentido para uma empresa de banco de dados. Basicamente, todos os sistemas operacionais baseados em Unix que estão atualmente em uso mais ou menos razoavelmente grande são o Linux e o macOS. Mais ou menos razoavelmente não. O Linux que está no Android é o mais usado no mundo hoje. Apesar de ser um Linux sodomizado, né? Mas tudo bem. Dá até pena. E cada vez que alguém fala que Android é Linux, Deus mata os 10 gatinhos. I'll see you in hell. Eu falo isso em sala. Qual é o kernel do Android? É Linux? Eu falo isso em sala. Aí entra uma discussão sobre o que é Linux, né? E aí realmente só de GNU, então. Aí entra uma discussão só, até porque da mesma maneira que você pode rodar o user space GNU, sei lá, no Hurd, ou sei lá, o kernel que a TCF está desenvolvendo agora, nada impede, como o Google fez no Android, de você rodar um outro user space em cima do kernel Linux, né? Tinha um projeto da Debian que era o Debian BSD, né? Que era o kernel BSD rodando com a user space da mesma maneira que o Xbox ele utiliza Musli em vez do GNU libc. O que é Linux? Não sei, é um kernel. Cronologicamente, mas da mesma forma o iOS é da linhagem BSD também, né? Então também está entre os mais usados. Então o Unix, na verdade, ele não é minoritário. O negócio é que ele não é mais percebido. A gente chegou num momento que o sistema operacional já não importa mais. O problema que a gente não percebe, a gente como usuário, estamos aqui hoje com vários chapéus, mas também de usuário, não percebe mais qual é o sistema operacional que está naquele equipamento que a gente leva no nosso bolso e que está a nossa vida digital nele. Para a
grande parte dos usuários hoje, o sistema operacional que eles percebem hoje é se eles estão usando o sistema operacional Chrome ou Safari, ou que na verdade ele está usando boa parte dos aplicativos dele na internet. Até no desktop, não existe mais um jeitão do sistema operacional, parece tudo igual. Eu lá na escola eu tive um laboratório lá, falo meu Forte Apache e o laboratório. Eu botei Linux na marra, botei Debian para os alunos. Tive que instalar o Cinnamon como ambiente, porque eles iam tropeçar no Gnome para poder clicar lá e achava. Eu botei o Cinnamon porque eles iam começar a brigar. Professor, não tem bandeirinha? Onde é que clica aqui? Vai. Mas alguns eu até mostrei o Gnome outro dia. Falei, pô, professor, é diferente, é legal isso aí. Eu falo mal dos meus adolescentes, mas adolescentes eles também são muito abertos a coisa nova. Eles têm muita curiosidade para conhecer coisas novas. A gente eles também têm muita curiosidade para conhecer coisas velhas. Sim, podemos falar da Nenhum deles fala, professor, até o de toque não tá funcionando. Não. Ele já tem esse risco, eu não corro com ele. Mas eles têm muita curiosidade. Hoje, quando eu boto, teve um pediu, professor, mas como é que eu mudo para esse ambiente? Se você fizer o login, vai lá, clica ali na coisa, ali naquela engrenagem, eu vou experimentar isso aqui. Pode, vai tatear um pouco. Não, mas confia. Eu que tô ficando velho. Da idade, né? Isso é um bicho. Eu que tô ficando velho, adoraria pensar assim pra aumentar os livros. Peraí, tem uma ferramenta, não sei se você conhece, essa aqui, ó. Chama óculos, né? Da cronologia de histórias não serem contadas, mas a gente ainda tem vários dropzinhos interessantes pra mencionar aqui. Sim. Vou lembrar que houveram Unix portado baseado no System 5 Release 4 para Atari ST, Amiga, Macintosh. Lembrar que a Apple teve seu Unix, aquele como é que era? AUX. Nada a ver com o AUX do IBM. Teve. A Commodore lançou um pro Amiga 3000, né? Era Amiga Unix, você tinha que ter uma placa específica no teu Amiga 3000, que era uma placa de vídeo com uma placa de vídeo específica que tinha uma controladora uma da Texas que tinha um vídeo melhor, e você tinha que ligar no teu controlador SCSI uma unidade de fita, porque você instalava via fita. E dizer que talvez fosse uma das workstation Unix mais bonitas já foram feitas, né? O gabinete do Amiga 3000 é muito bonito. Tanto que demitiram o designer depois que ele fez. O Dennis Rich e o Ken Thompson receberam o prêmio Turing em 1983 pelo trabalho deles no Unix, e a gente já mencionou o plot twist de que o Dennis Rich teve a síndrome de Farrah Fawcett, né? Como lembrou bem o Juan, faleceu na mesma semana que morreu o Steve Jobs, então ninguém lembrava da morte do homem, apesar de eu ter feito uma turma na época na faculdade, 1 minuto de silêncio pelo falecimento dele, né? Em respeito ao Rich. A única estão aí na praça, né? O Ken Thompson anunciou a aposentadoria há pouco tempo, se não me engano. Tô falando pouco tempo, 2019, tipo assim, anunciou. O Tannenbaum também anunciou a aposentadoria. Antes de aposentar, ele estava trabalhando com o Go, da linguagem. Legal. Se bem que o Tannenbaum também anunciou a aposentadoria, né? Então... Na verdade, anunciou a aposentadoria dos orientandos dele que atualizavam o livro, né? Porque... Vou te contar. Ô, livrinho. Um ouvinte nosso, Marcelo Sávio, fez uma apresentação em 2019 sobre os 50 anos do Unix, já botar o link, e ele conta algumas coisas com alguns detalhes um pouco diferentes. Aliás, uma coisa da apresentação do Marcelo Sávio, ele vem mais atrás do que a gente veio. Então ele começa a coisa lá na Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 40, 50, umas coisas que ele enfoca que são um pouco diferentes. E ele conta diferente, inclusive, quanto aos 50 anos terem sido em 2019, né? A gente está considerando que os 50 anos são o ano corrente. São os anos de incubadora versus os anos expostos ao... A nossa contagem aqui começou do dia em que fizeram aquela apresentação famosa, né? E ele deve estar contando do início do desenvolvimento lá para jogar joguinho espacial. Exato. É que ele nasceu em 69 e queria puxar a brasa passadinha dele. Na verdade, não nasceu em 69, não. Ele nasceu um pouco depois. Ah, tá. É porque tem um slide que fala 69 tem ali no Torvald e tem ele, né? Achei que fosse... Acho que ele nasceu um pouco depois. Mas aí tudo bem, mas aí ele vai ter que contar. Talvez ele ouvindo esse episódio, talvez ele ouvir esse trecho, talvez na RetroRi ele fale com a gente, peraí, você comentasse com a gente na RetroRi. Muito bom o episódio que vocês fizeram. Pena que tava tudo errado, né? Tipo... Engraçado quando eu descobri essa apresentação, o quê? Eu chamei o Marcelo Sávio pra dar uma palestra lá na escola. Aí eu falei com ele disse, cara, tem umas palestras que eu dei, estão aqui no slide chat, dá uma olhada, escolhe uma. Quando eu abri, olhei, mandei num grupo que a gente tem, né, o grupo do Clube da Solda, um amigo nosso, ouvinte, o Franco, olhou, sujeito nojento. Mas assim, uma quantidade absurda de palestras. Eu falei assim, cara, não sei nem por onde começar, escolhe uma aí. Eu falei, não sei lá, cara, dá pra ser. E eu fui ler essa do Unix. Essa do Unix eu fiz questão de ler toda. Gostei muito. A gente vai botar, inclusive, no show notes. Vocês vão ter que topar com a cada 3
slides. Tem uma propagandazinha do SlideShare, mas tudo bem, aguenta. É só instalar o Adblock. Não funciona. Eu tenho o Adblock e não funcionou. Aqui funciona. Aqui não funcionou não. Mas continuando das histórias. Bell Labs, que hoje em dia tá na mão tava na Lucent, foi pra Nokia, tá na mão de alguém aí, não sei. Não, tô confundindo com o laboratório da Xerox, que era da Xerox. Não, a Bell Labs tava... Nokia é Bell Labs, tá com eles. Tá com a Nokia? Não. No final foi tudo pra Finlândia. Foi Finlândia. Bell Labs fez desenvolvimentos com Unix, versão 8, versão 9, versão 10, mas aí só escreveu em arquivo, botou em paper, botaram algumas coisas aí, fizeram uns focos aí, depois eles deram mais um cavalo de pau, deram uma guinada e vamos fazer o nosso novo operacional, resolveram fazer o Plan9. Plan9 foi um Bell Labs. Provavelmente o nome é justamente alusão ao filme Plan9 for Outer Space. Provavelmente foi por conta disso. Certamente. O nome do mascote é Glenda. É o nome do Greg Woods. Tem inclusive um filme chamado Glenda com ele. Sabe que eu comecei a ver esse filme uma vez, mas não foi nem porque deu um problema no streaming que eu tava usando. Acabei não conseguindo acabar de ver. Mas eu fico ter curiosidade de ver. Tem até remake moderno dele. Sério? Só um detalhe, Ricardo. O V8, V9, V10, agora um pouco mais recentemente, tipo nos últimos 5 anos, foram disponibilizados também para qualquer interessado, mas não é só para determinadas universidades. Só que só pode usar para pesquisa, não pode usar para fazer produto derivado, não é open source, né? Pode estar disponível para serviço, mas não pode ser usado para gerar novos produtos. Agora, né? Porque na época muita gente só sabia que ele existia porque leu um paper na SM. Exatamente. Agora o V8, V9, V10, só agora abri aqui, foi liberado em 2017. E já os anteriores estão todos sob uma licença BSD desde 2002. O V1, V2, etc, até o V7. Olha, tudo virou BSD no final. Tudo virou licença BSD, né? Eu acho que só uma coisa que não tá na pauta, só fazer 2 menções rápidas. Tropix, que foi uma derivação do Linux que tentaram fazer lá na UFRJ, né, no NCE, nem sei como é que ficou a situação, e fazer uma menção honrosa ao SOX. Se o Júlio Neves ouvir a gente falando disso, não mencionar o SOX, ele vai brigar com a gente. O SOX era um Unix-like, tem um livro que você pode pegar no dataset, um livro que você, ele também chama de descrição de comandos, tem bastante coisa interessante, eu estava lendo esse livro, inclusive, não só a descrição do SORT, do CAT e dos comandos do Unix brasileiro, como também toda uma introdução dos autores, ou do autor ou dos autores, sobre essa coisa do mundo Unix. Fala até de MSX, por incrível que pareça. Vou falar em MSX, tem o USIX. Sim. É verdade, o Unix de 8 bits do Alan Cox. Não, o Fusix. Esse é o Fusix. Esse é o Fusix. Não, o Fusix não é do Adriano e o Usix é do Wellcraft. Não, é o contrário. Na verdade, eu vou tentar resumir essa história. Existia um código chamado USI, do Douglas Brown, que um cidadão, um russo, o cara começou a querer portar o código para rodar em XT, 88. Com ele, Adriano Camargo Rodrigues da Cunha, com ele, resolveu portar aquilo para MSX. E o USIX foi desenvolvido até a versão 2.0. A página no SourceForge continua ativa até hoje, mas o Adriano abriu mão, parou o desenvolvimento há muitos anos, ninguém assumiu. Parte do código que ele desenvolveu lá, inclusive uma pilha TCP/IP, foi parar no Fusix do Alan Cox. O Alan Cox começou a desenvolver o Fusix e parte do trabalho do Usix está lá, por causa da licença permite, foi parar no Fusix, lá no desenvolvimento, e o Fusix tem até um port para MSX, mas eu não sei como é que tá a questão disso, que eu parei de olhar já tá, mas ele tava portando de farra o Fusix para tudo que é plataforma de 8-bit que ele achava pela frente, tava fazendo. E eu lembro do Alan Cox brigando com a Mapper do MSX, reclamando o negócio funciona, não sei como é, brigando, chiando lá. E tinha inclusive alguns MSXeiros que estavam dando uma bola pra ele, né? Dando uma ideia pra ele, algumas coisas, tirando umas dúvidas dele quanto à arquitetura da máquina. Uma vez eu tentei compilar o Fusix, só que assim, eu cansei de ficar instalando o pacote pra resolver dependência. Um dia eu volto. O Bruno RS, eu cheguei a rodar o Tropix na época dos meus estudos de Linux e Unix. Eu lembro, mas eu não cheguei. Eu lembro quando o Tropix saiu, tava no FRJ, era aluno, só a primeira cópia saiu no jornal, a gente não tinha acesso. Era coisa lá do NCE. Infelizmente não teve acesso. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, vocês estão vendo agora, do retropolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retropolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição.
Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Alguém lembra de mais alguma coisa? Uma citação, alguma menção honrosa? Eu posso dar uma mini menção horrorosa, que faz um pouco de sentido nesse episódio. Eu trabalhei num projeto que o cliente era a T&T. Eu posso falar, porque não tem cláusula de não falar. Não vou falar o que foi feito. Mas esse projeto tem uma curiosidade que ele foi iniciado, ele foi parado, depois ele voltou de novo, né? E quem iniciou foi um tiozinho chamado David Corn. Não sei se vocês já ouviram falar. O próprio. Tem documentação que ele escreveu, vídeos e tudo mais. E ele saiu da T&T por volta de 2017, 2016, não lembro exatamente quando, para ir trabalhar no Google. E ele mantinha para a T&T uma versão específica, versão interna do Corn Shell, que obviamente ficou parado desde o momento que ele foi embora. Ele foi o shell preferido durante alguns anos, lá pelo 1994, 95. A outra curiosidade, assim, é que ele, quando ele estava saindo do projeto, ele estava gravando uma série de áudios para explicar detalhes e coisas que ele lembrava. Sabe que ele saiu da T&T e o prédio que ele estava lá foi fechado junto. Ele estava gravando os áudios e falando assim, gente, agora o pessoal está aqui desmontando as baias e estão puxando o carpete, ó. Se parar de falar, tem que desligar a conexão. Aí dá mais algum minuto, pum, interrompe. Nossa. Eu também tenho uma para apontar, e essa é bem na pegada de vocês, de Retrópole, porque a gente falou bastante hoje dessa questão dos vários padrões Unix, né, o POSIX e seus sucessores, ou seus complementos, e a gente vê a importância disso de várias formas, assim, que são especialmente do interesse comercial, mas tem mais uma questão aí que a gente tá falando aqui de uma linhagem longa, né, tem software aí que é dos anos 60 e que ainda tem descendentes hoje, né, e sim, esta semana tivemos um exemplo, ou semana passada já, de uma das importâncias desse tipo de preservação de compatibilidade das interfaces de software, que acharam uma mídia com o Lotus 2.3 planilha, né, a sensacional Lotus 2.3 lá de trás, uma versão para Unix de Intel, e era uma que foi compilada estaticamente, então as dependências dela, da biblioteca e tal, estava tudo junto no mesmo executável, né, e por ser uma coisa que aderia aos padrões já naquela época, e por hoje as distribuições Linux ainda ter a mesma adesão disponível aí, a POSIX, etc., deram um jeito de rodar esse Lotus 2.3 histórico, e agora a gente tem Lotus 2.3 para Linux desde agora, de final de abril. Então, isso acontece por quê? Porque os padrões de interface lá dos anos 80, 90 ainda estão disponíveis para um programa que a gente tenha só o executável e queira rodar hoje, que é o caso. Ninguém tem isso ali para compilar. Tem o executável e roda. Vai fazer isso lá nos 11. Esse adendo que o Augusto me fez lembrar que eu usei esse Lotus 1.2.3 no meu estágio lá na Telesp. Era um dos softwares que eu usava. Mas eu usava um outro software que era chamado N-Office. N-Off, que era o que eu usava mais. O que era o meu trabalho de estagiário lá? Basicamente, eu trabalhava numa área que um juiz mandava uma determinação do tipo, quero saber quais telefones esse telefone ligou nos dias tais e tais. Aí eu tinha que elaborar o relatório pro juiz, escrever o relatório nesse N-Office. Esse N-Office, a interface dele era idêntica à do WordStar, editor de texto. Então, Ctrl-PB para dar bold, Ctrl-KP para imprimir, coisas desse tipo. Só que ele era para Unix, ele rodava nesse Unix. E ele chamava N-Office porque, além do editor de texto, ele também tinha uma calculadora do lado, que eu podia fazer. Então, só por isso ele já era chamado de Office. E esse N-Office, ele era um software nacional. Ele era feito por uma empresa do Rio Grande do Sul chamada Nutec, por isso N-Office. Essa Nutec tinha um envolvimento, uma parceria com o URGS lá dentro, e eles começaram a ter acesso a links de internet antes da internet comercial chegar no Brasil. Quando a internet comercial chegou no Brasil, passaram um provedor de internet que viria a se chamar Nutecnet. A Nutecnet espalhou vários filiados de provedores de internet pelo Brasil todo, inclusive na cidade onde eu morava na época, que era São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E essa Nutecnet foi adquirida pelo grupo RBS, no Rio Grande do Sul, que renomeou eles para ZAS. Depois do ZAS, eles viraram Terra, e eles são o provedor Terra hoje. Ou seja, era uma empresa, era uma software house que desenvolvia um software para Unix, que se tornou um provedor de internet gigantesco depois. Toda essa linhagem vem desde lá. Culpa do Unix. Exato. Era uma empresa que desenvolvia software para Unix.
E isso é uma coisa interessante. Aqui no Brasil, a nossa realidade é bem diferente, e aí a gente teve o SOX, uma ou outra empresa desconhecida que desenvolvia aplicativos para Unix. A gente não tem essa história contada, a gente não conhece muito toda essa linhagem nacional do Unix, né? Eu tenho contado diariamente as coisas que fazem aniversário. Eu posto isso no Mastodon e no Twitter. E eu posto as coisas que eu lembro, e daí essas coisas me lembram de procurar outras, e daí eu boto no meu arquivo ali mais aniversários. Mais uma vez, um agradecimento que você é uma das nossas maiores fontes de efemérides pro Repórter Terrestre. É você e o Murilo Capixaba. Que bom. Eu fico feliz de contribuir dessa forma, porque eu gosto bastante do trabalho de você. Mas o que eu ia dizer assim é que esses dias eu me interessei em ver a história da Cobra, tá falando aí do Unix brasileiro, e cara, como falta coisa, né? Como o primeiro computador feito no Brasil, eles jogaram fora, depois faltava espaço para armazenar, tem nada, é incrível. Sim, e vai longe, né? A gente tinha uma reserva de mercado que a gente, por um lado, agradece que ela terminou, porque a gente pôde ter acesso a mais tecnologias, mais coisas, mas por outro lado, ela matou um monte de empresas nacionais que estavam ali ralando a barriga no balcão, tentando fazer software. Então, aqui no Brasil, os clones de Apple eram melhores do que os Apple, não todos, tá, gente? Tinham aí, não era nada. Não precisa citar nomes aqui. Mas a Unitron, por exemplo, fez um clone do Macintosh melhor que o Macintosh. Os primeiros drives de Cat Slim também. Isso o Império não gostou. Não. Então a gente tinha uns caras aqui, tudo bem que a gente copiava muita coisa, mas até aí a China copiou muita coisa até se tornar a grande potência tecnológica que eles se tornaram hoje. Se a gente tivesse continuado copiando e melhorando igual a gente estava fazendo, imagina, cara, se essa galera tivesse tido o apoio certo no momento certo, a gente estaria muito bem desenvolvido tecnologicamente. Eu lembro de uma Condex que eu fui no começo da década de 90, um software chamado Cogumelo. Vocês chegaram a conhecer. Era um gerador de aplicação que gerava o código em Pascal. Tipo, você tinha um código fonte em Pascal, então você poderia fazer a atualização, mas basicamente o grosso da aplicação já te entregava. Você poderia até fazer a atualização. Porque assim, programas que sumiram, né? O GAS era bem famoso. O GAS na época do Clipper, ele era muito famoso. Aí o GAS virou GAS Software. A GAS Software começou a fazer software, aquele vigilante, sei lá, não lembro o nome daquele software que todo banco, o site de banco, você tinha que ter instalado em Java lá. A GAS começou a produzir esse software. Aí a Diebold, que fabrica as urnas eletrônicas, comprou a GAS por causa desse software bancário. Então as empresas foram correndo atrás, né, cara? Não tem o que fazer. É um episódio que a gente tá pensando em fazer há um tempo, como a gente ia falar de reserva de mercado, que suscita paixões. As poucas vezes que a gente fala de reserva de mercado, ouço gente defendendo ela de uma forma... Aliás, olha tá, Ricardo, o SOX ele não rodava nos PCs. O SOX rodava numa máquina 68000, um mini computador, como era o tom da época. Porém, você tinha uma placa que você podia comprar com o seu XT e que ele permitia que você rodasse o SOX. Tecnicamente era 68000 com memória. Eu lembro dessa placa. Eu lembro também do clone do XT que a Cobra vendia, a propaganda era com Pelé. Era o XPC. Nessa empresa aqui eu trabalhei no qual implementava toda a arquitetura de segurança e de permissão de arquivos inspirado em Unix por cima do MS-DOS. Era uma camada unixificadora pro MS-DOS, chamava Curió. Entendi. Episódio que a gente vai ser um episódio polêmico. Vai ser mais polêmico que Mamilos. Mamilos, lógico, são muito polêmicos. Pra falar de reserva de mercado. Talvez a abordagem ideal para lidar com isso seja fazer uma abordagem respeitosa às pessoas que trabalhavam antes da reserva de mercado e contar os fatos. O que aconteceu? Aconteceu isso, sem julgamento de valor, sabe? Sem julgar isso foi bom, isso foi ruim, isso foi o que foi. Paciência. Não dá pra mudar mais. Só das máquinas de fliperama já dá de ter um episódio inteiro. Só aquele artigo do Augusto sobre a Taito lá, virar no episódio, já usamos esse artigo. Quando falamos da Taito. Não, qual foi o episódio que a gente falou? A Taito te usou. Matéria sobre a Taito Brasil. Porque foi o dossiê dos Space Invaders. Sim. Se a gente para pra pensar, todos os caras que fizeram hardware no Brasil durante a reserva de mercado, por um lado eles estavam ganhando dinheiro, aprendendo, se lançando, empreendendo e tudo mais, mas por outro também, eles eram engenheiros de coração. Todo engenheiro de coração gosta da novidade, da inovação. Eles olhavam
olhava para aquilo que estava acontecendo nos outros países e falava assim, puta, mano, vontade de ter aquele super processador para eu aqui agora poder trabalhar, entendeu? Nossa, olha como eles compram memória barato lá, olha, imagina se a gente tivesse... Tem esse híbrido também. Óbvio que eles devem ter ficado bem chateados quando acabou a reserva de mercado, porque matou os negócios, os empreendimentos deles. Mas se você pensar com a cabeça puramente de um engenheiro, dores novos, mais memória mais barato, mais processamento mais barato, que ele começou a receber também, foi legal. Eu vou lembrar de uma frase do meu pai quando a reserva de mercado caiu. O pai é analista de sistemas e começou a trabalhar com computação em 1969, no IBM 1130. Depois desse foi para os micros, se aposentou no final dos anos 90 e ainda hoje em dia tá tropeçando. Hoje mesmo fui ajudar ele com um problema com o Waze, que ele tá perdendo. O pai se desligou o plano de dados do seu celular. Por isso que tá se perdendo. Mas eu lembro muito bem que ele falou: filho, vai acabar a reserva de mercado. Ouve o que eu tô dizendo. Vai sobrar no Brasil a IBM do Brasil, a Unisys do Brasil, a DEC do Brasil. Vai sobrar essa. Eu falei, só multinacional. Tu vai ver todo mundo acabar. O que sobreviveu além foi empresa ligada a banco, a gente falou, Cobra, que foi comprado pelo Banco do Brasil, Taltec, lá da Itaú, a CID, que acabou depois junto com as Cobos e foi parar na mão do Bradesco, e algumas assim, outras, e a gente... Depois a Itautec vendeu ela separou, ela absorveu o braço de tecnologia. Tudo bem, que agora o caixa automático do Itaú tudo Celeron, pelo que o tempo que demora para você fazer qualquer coisa naquilo lá. 2000 anos depois. E a parte que era de automação, eles venderam para OC. Mas, só voltando rapidamente, a gente estava falando de Unix, dê uma olhada aqui no site do Fusic, só para quem tiver curiosidade. Tem porte do Amstrad NC200, ou seja, César, você pode depois, se quiser brincar com isso com o seu Amstrad NC200, você pode tentar. Tem umas máquinas que eu não conheço, eu vou pular. Tem o Memotech MTX 512, esse eu conheço. Pentagon 1024K, que se não me engano é um clone do Spectre feito na Rússia. Sim. O RC 2014, que a gente já comentou recentemente, que é uma nova máquina velha. O Samp, outra máquina russa, um Scorpion 256. Não, o Samp é britânico. O Scorpion é russo. Não, o Samp eu sei, é britânico. Mas o russo é o Scorpion 256K. O SC-68, que eu não me lembro. O SC-106 conheço. O TR-80 Model 4. Então a gente teve no encontro de Coco agora no Color Rio. Tinha o TR-80 Model 4. Podiam ter rodado Fusix nele. Dava. Aí tem uma máquina da Times, o Time 64K. Isso que eu tô dizendo, que a imagem já pronta no site do Fusix pra baixar e botar. Tons SPC e uns ZX-Spec mais 3. Pra MSX você tem um papo lá no MSX.org sobre correções que foram feitas. Inclusive a última correção feita por Alan Cox foi em janeiro de 2023, para poder, quem quiser compilar, rodar o Fusix no seu MSX2 ou no seu compatível, também conhecido popularmente como UR, quem quiser experimentar lá para ter a gloriosa presença do Unix nas suas máquinas, ter essa unidade. Ainda sobre o papo, vou botar o comentário do The Odyssey, né, que diz: a reserva acabou de maneira errada, na minha opinião, podia ter feito de maneira gradual, dando oportunidade para as empresas brasileiras competir com essas gigantes. Eu confesso, eu concordo com a sua opinião, eu concordo contigo também. Mas esse é um assunto que vai render paixão, vai dar briga. Quando formos tocar no assunto reserva de mercado, eu tenho certeza que vai ter um quebra-pau, que vai entrar política na dança, e aí vai entrar uma brigalhada do caramba. Então, talvez esse seja o penúltimo episódio do Retrópolis, para o último ser aquele processo. A gente vai falar o processo da Texas, da Texas. Mas na verdade, assim, não tem muito jeito, não tem para escapar da reserva, porque nós vamos falar sobre a política de reserva de mercado. Sim. A palavra política que vem também do inglês policy, não de police. Foi do grego estratégia e companhia. Isso é um fanfarrão, chefe. Estratégia, vai embora por aí, eu não vou falar disso. Gente, um pouco mais de 3 horas de participação aqui, nós oscilamos, agradecer a todos, no momento 14 pessoas assistindo, chegamos a dar um pico acho que de 16 pessoas, que eu digo, nós temos um público assim, galera die hard mesmo, fiel, tá lá e vai até o final com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês, brigadão. Esse vai ser o episódio que vocês vão vir em junho. Em maio o episódio já tá pronto, já tá a caminho do servidor, vocês já vão ter aí, muito em breve o episódio de maio, que eu já nem lembro mais o assunto. Tô ficando velho e caduco, esquecendo das coisas. Estou ficando velho e acabado. Por aí mesmo, mas já tá pronto, já tá lá. E o 142, esse episódio vocês vão ver, obviamente, editado, mais bonitinho, com banho tomado, limpinho. Então, como disse o Giovanni lá no início, é o início de uma série. A gente vai ter que voltar para falar dos primeiros anos do Linux, vamos ter que voltar no futuro para falar de BSD. É isso, acho que eu posso dizer mais do que o especial, agradecer a presença do Oswaldo, que eu tive o prazer desgraçado, a satisfação maldita de conhecê-lo pessoalmente em Curitiba. Baita coincidência. Baita coincidência, né? Chegou lá, o Oswaldo
falou comigo, se eu soubesse que você tava aqui, é confirmada a participação pessoal. Eu respondi o e-mail dele e fui pro evento. Eu falei assim, pô, se eu soubesse, eu não tinha escrito o e-mail, eu falava aqui. Né? Teria economizado um pouco. E, Oswaldo, fazer uma reclamação, você me deixou tentado com aqueles livros que você levou pro encontro, caramba. Pois é. Eu tô quase comprando o Art of Atari. Eu falei pro meu amigo, tô querendo comprar, tô passando seguro pra comprar. Passando eu não queria dizer não, mas assim, é um livro que eu recomendo comprar impresso. Mas se você não ligar e quiser um digital, tá em promoção, pague o quanto quiser no Humble Bundle ele, esta semana. Mas é digital, eu acho que não vale a pena. É basicamente um PDF. Não, aí que tá. Eu já encontrei ele em preços bem convidativos. Em maio mesmo do meu aniversário. Também, beleza. Aí como mandaram pra mim, não passa vontade, passa o cartão. Eu acho que você merece. Por tudo que você tem feito, eu acho que a senhora, sua esposa, deveria lhe dar de presente. Assim, é um absurdo ela não fazer esse tipo de agrado. Aí, Giovanni, para de usar meu nome em vão, hein? Olha, o Juan me deu meu primeiro presente de aniversário, tá? Me deu uma caneca, chegou aqui em casa, velho. O que você tem culpa disso? Ele invocou aqui em Temenda. Isso é culpa sua. Gente, esse livro do Art of Atari dele, Jesus, cara, esse livro. Deixa um momento antes, só pra... Deixa eu só botar, porque o Gibson perguntou qual é o livro, eu vou botar tela cheia pra ver o livro. Esse livro aqui, assim, o livro é... Sempre que eu vejo o nome desse autor, minha mente lê Team Laptop. What? É laptop italiano. Esse livro é lindo. E Hitson tem ele à venda no Brasil. Não é nada barato, mas eu já encontrei ele à venda. Mas eu acho que eu vou ter que comprar agora, depois dessa eu vou ter que correr e comprar primeiro, que alguém vai comprar na minha frente. Mas eu vou ter que passar o cartão. Esse daí eu já curti bastante tempo. Tô curtindo agora aquele dos componentes eletrônicos que os caras cortaram no meio, assim. Cara, a gente ficou debruçado o tempão sobre aquele livro dos videogames, com as fotos em corte. Eu e o Rafael Riggs debruçados sobre o livro, comentando e vendo tempão. Também tem a venda, esse eu achei no Mercado Livre. Esse aqui é uma versão 2 nova, tem mais videogames. Esse aqui é lindo também. O Bruno tá falando do livro da Game Console, é exatamente esse, exatamente o Game Console. E o que eu falei que eu tô curtindo agora, tá até cheio de post-it, porque eu quero fazer um videozinho com review. Aqui, ó. O Open Circuits. Ele é desmontado. Richard, que cidade você mora? Eu moro em Curitiba. Não, vou explicar só. O Richard colocou o comentário, um vizinho da escola da filha dele tava fazendo mudança, tinha 2 Ataris de controle e fita no lixo. A filha dele ficou doida pegar o Atari, mas tava chovendo de bike na tinha que ir pra faculdade. Hitson, você devocou o caçador de Ataris. O Juan foi comigo na feira hoje, voltou com mais um Atari. Você perguntou? Mato Grosso. Logo ali. Então, eu vejo essas histórias de me dar agonia. Eu jogou no lixo, o que perdeu, o que minha mãe jogou fora. Olha, sempre que eu ouço, pode dar uma dor no coração. Dá um aperto, né? Toda vez que o jornal local aqui fala sobre descarte correto de aparelhos eletrônicos, eu fico pensando assim, nossa, quanta gente tá descartando coisa que eu queria. Vai que alguém descarta o Neo Geo, né? Já pensou? Nossa. Eu sei uma história de uma mãe que jogou no lixo um 3DO. Tudo bem, é um 3DO. Assim, tinha jogo, tinha pistola, tinha jogo, tava completo. Jogo, vários jogos, tinha pistola, tinha aquele jogo de tiro do McDonald's McCreaton, assim. Tipo, simplesmente ela achou que aquilo não servia pra nada e jogou no lixo. A pessoa até pode não gostar, não se interessar, não tem nada, mas ela precisa ter a consciência de que ela tá jogando, no caso do Neo Geo, algo que custa R$3.500 hoje, entendeu? Ela tá jogando no lixo R$3.500, que é o preço que se paga no Neo Geo hoje. Não, a gente não vamos terminar o outro episódio com coisa triste. Eu não vou terminar. Não, isso é uma coisa que eu não posso reclamar nunca, nem da minha mãe nem da minha esposa. Assim, nunca jogaram coisa fora. Se vou jogar, ela perguntava primeiro. Vem cá, garota, não vai usar esse negócio? Não quer? Não, mas eu quero. Vê lá, hein? Não vai ficar juntando tralha dentro de casa, não. Mas mãe, eu junto tralha, você sabe? Apareceu um Famicom na minha cara por R$50, daqueles que é teclado. Chinês. Diferente de sucata, R$50. Tem aquela piada antiga dos caras que acordam assustado no meio da noite. Aí a mulher pergunta, o que aconteceu? Eu tive um pesadelo. O que você sonhou? Eu falo assim, eu sonhei que você vendeu tudo as minhas coisas pelo preço que eu disse paguei. É o quê? Nossa. É um pesadelo muito justo. É uma coisa muito mesmo. Então, vamos encerrar o episódio pra gente poder ir ao banheiro? Pois é, já bebeu um bocado de água. Boa ideia. Então, mais uma vez, obrigado, Oswaldo, por ter vindo. Eu queria agradecer ao Augusto também por estar participando e dizer que BR Linux foi a primeira página inicial do meu. Durante muitos anos, eu bati a ponta no BR Linux para ler as notícias. Mais uma vez, muito obrigado, João. Todas as vezes que eu mandei divulgação de evento, você sempre colocou. Você tem culpa no Juan nesse rolê, né? Pois é.
E assim, eu sempre fico feliz nessas histórias, falando assim no verbo no tempo passado, né? Mas esse ano eu notei que, na verdade, o BR Linux já voltou, né? Eu criei uma instância no Mastodon com o domínio do BR Linux e tô publicando de lá o conteúdo retro do BR Linux, né? Além de colocar outras efemérides de tecnologia e também novidades, né? Então o BR Linux está no ar de novo. Virou retro BR Linux. Tretei muito lá. Foi assim, né? Eu também tretei muito lá com o Javeiro. E você fez isso mesmo? Fiz. Defendendo Python. É bom pegar esse link do Retrópolis Javu. Pega esse link aí que eu acabei de botar. Isso foi quando eu notei, graças a você, eu notei que esse era a computação, e aí eu dei isso no meu blog. E aí, em 2009, foi o primeiro encontro que o Juan apareceu. Eu lembro do Juan nesse encontro. Depois ele começou a participar, via, aí comprou micro, aí foi comprou o primeiro micro dele, comprou um Hotbit. Você não tem esse Hotbit, né, Juan? Aí, acho que o Hotbit que eu tenho não é mais. Ele foi absurdo. Aí abriu a porteira, descambou. Desculpa, Juan. Um dia tem que mostrar pra vocês as fotos quando a gente fez a mudança do Juan. Tem que desculpar essas pessoas. Mostrar essas fotos, não ficar horrorizado. Jesus. Eu estou muito mais light, mano. Vamos ver por quanto tempo, né? 3 Ataris na feira, cara. Hoje ele me pegou o terceiro, eu falei, vai ficar os 3? Não, vou vender. Eu falei, bom, né? Não quero mais carregar a caixa toda não, cara. Eu não consegui dormir naquele dia depois. Eu mandei pra tia da tia. Pra tia da tia, né? Ou a tia do tia. Pra consertar o Atari. É a Melanie, alô, Melanie. Vamos fechar então. Beleza. Tricotando, falando, beijando. Gente. Vamos fechar com essa imagem aqui, que é a lembrança de que a Bell e a T&T já estiveram no Brasil, com outro nome, é claro, e publicaram uma revista chamada Sino Azul, que era basicamente a notícia de novidades, que era a Telefônica BR, a Brazilian Telephone Company, que virou a CTB. Então é isso, gente. Vocês estão aqui, os nossos fiéis ouvintes. Muito obrigado, foi muito bom fazer esse episódio, levar muitas histórias, de muita coisa, saber e relembrar muita coisa. Já vi que eu vou ter que mexer um monte de coisa nas minhas apresentações lá da escola. Já vi que eu vou ter que pegar, fazer umas correções de rumo lá. E é isso, gente. A gente se vê então. Esse episódio que estamos gravando, vocês vão vir em junho. Nos vemos então no episódio de julho. Não sei se vai ser outro episódio, um episódio tão longo, de pauta tão longa. Vamos ver como é que vai ser. Se a pauta tá longa, como é que vai ser. Então até mais. Fui. Gente, tchau pra todos. Valeu, obrigado. gente. Abraço. Obrigado pelo convite. Vamos fazer a... Opa, e o Augusto se foi? O Augusto saiu. Ele não se despediu? Ele foi despedido quando o Juan manualmente. Tá. Ele foi despedido de call, tá bom. Então tá bom. Então vamos despedir logo, rapidinho. Recado, a gente pode voltar no Repórter Retro ainda em junho. E depois a gente vê qual é o assunto. E obrigado, Osvaldo. E obrigado meio que postumamente ao Augusto, que já se foi. E agora você pode falar. Retro Rio, gente. Não esqueçam. 9 e 10 de junho. Tá lá no site. Visitem o espaço local de sempre. O HC Redondo 103 no Meia. Retro Rio. No meio do feriado do Corpus Christi, sexta e sábado do feriado. Então, se sair a tempo... Não. Quando esse episódio sair, já terá acontecido. Já terá acontecido. Tá, mas a gente vai ter que botar lá. Mas de qualquer forma, vale pros ouvintes que tiverem aí. Quem estiver vendo ao vivo, vai... Já foi avisado. Ou no YouTube, daqui ao que vai permanecer. Bom, gente, é isso. Tchau. Mais fácil. Eu adoro esse poder de síntese do César. Um dia eu vou chegar perto disso. Porque como esse não é um podcast para despedidas longas, eu só vou dizer tchau, beijo, fui. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Sempre precisarem, eu adoro contar causos e participar dessas aleatórias sobre antiguidades. Não velharias, porque a gente não é velho, né? Mas antiguidades. Tá bom? Isso aí. Obrigadão. Tô indo nessa. Valeu. O pessoal que tá aqui, estamos encerrando a transmissão agora. Então, tchau. Fui. E aí, Juan, digita shutdown menos... Eu sou Raimundo e aqui é Retrópolis, a cidade dos clássicos.